Em Êxodo 25, 34, na luminária, lembrar aqui que essa luminária é de forma muito comum traduzida como candelabro, mas não é, porque candelabro é feito de velas, e isso aqui é abastecido por óleo. Então, na luminária, 4 cálices da vigilante amêndoa. E vigilante amêndoa também, porque a árvore da amêndoa, ela ela tem a base da palavra vigilante. Se eu não me engano, é por questão dela ser a primeira que faz fruto, que gera alguma coisa assim, eu não lembro, que eu não fui muito a fundo. Então, eu achei importante manter o vigilante, porque isso encaixa em outros símbolos ao decorrer do livro. Na luminária, 4 cálices da vigilante amêndoa, os botões dela e as flores dela. Um botão sob 2 canas da mesma peça, um botão sob 2 canas da mesma outra peça e um botão sob 2 canas da mesma outra peça, para 6 canas que saem da luminária. Uma outra forma que isso aqui é muito traduzido é menorah, né, que também eles falam. Os botões delas e as canas delas vão ser da mesma peça. Ela toda vai ser um maciço de ouro limpo. Você vai fazer as 7 chamas dela. Essa palavra chamas eu estava traduzindo como lâmpadas, mas lâmpadas estava soando estranho. E como é chama, é de fato uma chama, e não apenas uma luz ou algo assim. Sim, é uma fonte de luz, mas tem outra palavra que é usada para luz. Então, eu coloquei chamas, porque eu achei que ia ficar mais preciso. E vai se fazer subir as chamas dela, e ela vai iluminar sobre o lado oposto da face dela. As pinças dela e as pás dela vão ser de ouro limpo. De um disco de ouro limpo ele vai fazer ela, com todos estes objetos. Essa palavra disco é talento, tá? Eu vou até verificar como está nas traduções tradicionais, mas provavelmente vai estar talento. É, em uma tá 35, fala que é medida em quilos, mas que você perde o fato de que é um disco. E por que que eu acho importante manter o fato de que isso é um disco? De começo eu quis colocar redondão, de um redondão, né, porque é algo redondo e é grande. Então, mas eu achei que ia ficar meio assim. Eu posso até começar a usar discão aqui, né, de um disco grande de ouro limpo, ele vai fazer ela. Com todo esse eu posso colocar um disco grande aqui, um discão. Mas eu acho importante manter isso de que, por exemplo, uma moeda é o disco. Então, eu quis manter a literalidade da coisa toda. Até porque talento você desvia, porque o que você quer dizer com talento, sabe? Então quem não entende o que era, perde-se o que pode ser. Agora, um disco aqui faz a pessoa falar: "Pô, é um disco é um ouro é um disco feito de ouro limpo". Então, aí se a pessoa quiser entrar: "Ah, o como é que eles falavam, o que que era isso aí?", a pessoa vai descobrir que tá lendo, uma coisa assim. Mas para quando tá lendo, quanto menos mais literal e palavras simples colocar é melhor. Veja e faça conforme o modelo deles, que você viu na montanha. Em Êxodo 26. Agora aqui vai ter muito número, muita coisa, muita peça, muita parte. O que eu senti que eu devo falar, eu vou falar. Mas eu, antes de começar aqui, e sempre que começarmos partes desse tipo, que, que há muita simbologia e coisa assim, eu vou simplesmente ler. Porque tem muita coisa que eu não tenho ainda a clareza para explicar. Tem outras coisas que eu simplesmente não sei. E ou, por exemplo, questão dos números, de como os números são palavras e eles entram e essas palavras têm significados que se encaixam com as outras coisas. É um é um poço de conhecimento aqui, de coisa que dá para. Então eu não vou entrar, porque senão eu nunca vou acabar o livro todo. Então vou lá. Você vai fazer a moradia com 10 lonas de linho branco, azul céu, púrpura e verme do vermelho escarlate. Lembrando aqui que na Bíblia tem 2 vermelhos. Tem o verme do vermelho escarlate, que é a base de um vermezinho,
Que o que acontece? Esse vermezinho morre e os bichinhos dele comem o corpo dele, os filhotinhos desse vermezinho comem o corpo dele, e isso faz ligação com a cruz, porque o mesmo ocorre para todo que confia no Salvador Salvação, que nós comemos do corpo dele, que ele também fala que meu corpo, este é o pão, que eu dou a vocês, né? Então, tem uma ligação ali. E o outro vermelho, nós vamos ver que é o vermelho solo. Ele vai estar um pouco mais adiante, que é a cor do sangue, que nós que é a mesma palavra Adão. Então é o vermelho solo, que é a origem da palavra Adão, que a Bíblia em muitos lugares traduzem como homem, mas que eu falo que significa solo. Você vai fazer elas com sentinelas de trabalho de calculador. Essa palavra sentinelas vai estar nas Bíblias tradicionais como querubins. Querubim é uma palavra transliterada e não traduzida. Se você traduzir, ela é sentinela. E é justamente esse o trabalho desses seres, tá? Tem lugares que falam sobre a hierarquia de anjos e coisa assim que é uma viagem total, aquilo não é bíblico. O comprimento de cada lona vai ser de 28 antebraços. Esse antebraços, nas tradicionais, está como côvados. Eles eram medidos em antebraços. Então não tem por que colocar côvados se era antebraços. Aí você questiona, mas antebraços de quem? Antebraços de Moisés. Isso é bastante óbvio por questão de como funciona a coisa toda. O Salvador, anteriormente, ele falou: você vai ser como o Salvador e o seu irmão vai ser como o profeta, o prevê. Então, o Moisés aqui, ele está fazendo o papel do Salvador, do salvação. Então, o antebraço de Moisés é o antebraço do Salvador, salvação. Quanto que de fato isso, vamos lembrar que isso aqui é 3.500 anos atrás, tá? Talvez até mais. Então, eh, como então, assim, é complicado dizer que, de fato era uma coisa, era outra, porque ao decorrer do das épocas, é muito provável também que alguém estabeleceu: um antebraço vai ser isso aqui", e é uma pessoa que não tinha informação de quanto de fato era. Então basear a medida que eles têm como antebraço, que eles definiram: antebraço é tal coisa", é complicado. O mais importante é saber que isso era medido com antebraço. Antebraço é uma palavra também bem próxima à palavra mãe. E ao meu ver tem a ver, porque é com o antebraço que ela segura o nenê, é com o antebraço que ela faz tudo, né. Quando você mede com o antebraço, você precisa adotar uma postura de humildade, porque você se curva para medir. Então, o mais importante não é saber a medida exata, o mais importante é saber o antebraço. Que também tem uma ligação com outra palavra, a palavra mão, que eu falo que significa Cristo. Cristo significa mão, e quando nós encaixamos onde nós vemos a palavra mão no Antigo Testamento com Cristo e Cristo no Novo Testamento com mão no Antigo, nós vemos um jogo de palavras muito legal, muito interessante, né? E o antebraço antecede a mão. Então você consegue, tem uma simbologia muito forte por trás de capítulos como esse, mas que eu não vou entrar muito a fundo, senão é muito extenso. Mas para quem estiver copiando, é muito interessante, né? Que eu sempre falo, e eu sempre tento encaixar de alguma forma no episódio isso. Copie a Bíblia. Ela é um livro feito para ser copiado e não apenas lido. Eu leio aqui e explico com vocês, porque se eu for copiar, eu não vou acabar isso aqui nunca. Mas no começo, a minha pretensão era copiar ela inteira diante da câmera explicando as palavrinhas. Mas eu vi que o tempo eu não ia conseguir fazer isso, porque senão eu não consigo passar. E a largura de 4 antebraços para cada lona. Tá, e essa palavra lona, nas traduções tradicionais, vocês vão ter cortinas. Mas cortinas fica muito vago, porque de fato era algo mais grosso, e nós vamos ver isso. Então, é mais próximo à palavra lona, até porque era-se usado para conter vento e coisas bem pesadas. Uma cortina é mais para conter luz. Uma medida só para todas as lonas. 5 lonas vão estar conectadas cada mulher à irmã dela, e 5 lonas conectadas cada mulher à irmã dela. Agora aqui, nas traduções tradicionais, vocês vão ter uma à outra, e de fato talvez isso até seja uma expressão.
Mas o fato de ser mulher, a irmã dela, e não homem, ao irmão dele, temos aqui um outro encaixe, que é daquilo que eu falo, que a humanidade é a mulher e o salvador salvação é o homem. E o lugar de intimidade que esse homem tem com nós, humanidade mulher, é o coração, contrapondo a forma física que existe desse gesto. E o que, por que que é interessante cada mulher a irmã dela? Porque isso tem um encaixe também na questão de como funciona todo o corpo, da moradia, do coração de salvação. Então, união entre irmãos, tem uma coisa assim por trás, né? Quando você sente que a pessoa é sua irmã ou seu irmão, você se sente conectado a ela, é uma coisa de coração. Tem toda uma simbologia por trás disso, dessas lonas serem usadas dessa forma. Por mais que, de fato, sim, é expressão do hebraico para o outro. Mas eu achei interessante que justo essa forma seria a forma que é usada para fazer essa expressão. Então, eu mantive. E tem lugares que essa expressão um ao outro vai estar de forma literal. E eu não gosto de fazer isso de, aqui é assim, então ali é assim. Não, se aqui é assim, ali é assim também. Dá para entender? 5 lonas conectadas, cada mulher à irmã dela? Dá. 5 lonas conectadas uma à outra. Então vamos deixar literal. Você vai fazer olhares de azul céu na borda de uma lona, na extremidade da conexão. E assim você vai fazer na borda da lona da ponta na segunda conexão. Você vai fazer 50 olhares em cada lona e vai fazer 50 olhares na extremidade da lona que está na segunda conexão. Essa palavra olhares, as traduções tradicionais traduzem como laço. Tá? E se você encaixa como cortina e laço, tudo é interessante. Mas é um material mais pesado. E o que dá a se entender é que não é simplesmente um laço, tá? Fica uma coisa muito vaga. É um olhar mesmo, que é a ponta de um nó, de, que é aquele trecho de encaixe, é usado essa palavra olhar. E vai fazer 50 olhares na extremidade da lona que está na segunda conexão. Os olhares vão estar recebendo cada mulher a irmã dela. Fica até mais bonito isso aqui do que um ao outro. Você vai fazer 50 ganchos de ouro e vai conectar as lonas, cada mulher a irmã dela, com os ganchos. E a moradia vai ser uma só. Isso aqui também eu acho, especialmente o fato de usar cada mulher a irmã dela, eu acho que tem um encaixe, por exemplo, as pessoas são enganchadas pelos ganchos de ouro, 50 ganchos de ouro, que é o que conecta. O ouro seria, né, a pureza, a luz, a iluminação. E cada mulher é uma dela com os ganchos é o que o novo ao meu ver, é o que o Novo Testamento diz de ser, por mais que sejam, eh, Antigo Testamento e Novo Testamento, o corpo é um só. Então eu vejo dessa forma. Você vai fazer lonas de cabra para serem tenda sobre a moradia. Você vai fazer 11 lonas. O comprimento de cada lona vai ser de 30 antebraços, e a largura de 4 antebraços para cada lona. Uma medida só para as 11 lonas. Você vai conectar 5 lonas à parte e 6 lonas à parte. E você vai dobrar a sexta lona de fronte à frente da tenda. Você vai fazer 50 olhares na borda de cada lona, e a da ponta da conexão, e 50 olhares na borda da lona da segunda conexão. Você vai fazer 50 ganchos de cobre e vai fazer o gancho entrar nos olhares e vai conectar a tenda, e ela vai ser uma só. E o excesso das lonas da tenda que sobrar, a metade da lona que sobrar, vai sobrar sobre as costas da moradia. Essa palavra moradia aqui é usado tabernáculo, tá? Mas o verbo dela é morar, então não tem por que usar tabernacular, você não tabernacula num lugar, você mora nele, tá? Então, é é uma coisa que, ao meu ver, é sem noção, das traduções tradicionais, querendo manter uma tradição que tira significado. E o antebraço desse lado e o antebraço daquele lado, no excesso do comprimento das lonas da tenda.
vai sobrar sobre as laterais da moradia, desse lado e daquele lado, para cobrir ela. Você vai fazer uma cobertura de peles de carneiros em vermelho solo para a tenda, e uma cobertura de peles de texugo por cima. Isso aqui eu também vejo da seguinte forma, né, por exemplo, eh, a grande tenda do salvação é o Cristo. Por isso que quando ele entrou no templo e ele desfez as coisas dos comerciantes lá, né, o templo era o símbolo dele, né? Ele é o verdadeiro templo do Salvador. E a pessoa que tem o seu corpo também é o templo do Salvador, né? Ao meu ver, o verdadeiro templo que quando se refere é o corpo que você tem, em alguns contextos. Em outros contextos é o próprio Cristo. Não que aquele lugar é o Cristo. Ao meu ver, tinham que ter menos templos. Ver inclusive, né, as pessoas teriam que receber as outras na casa delas para falar sobre a Bíblia, ao invés de templos. Mas isso é você vai fazer uma cobertura de peles de carneiros em vermelho solo para a tenda. Então aqui é o que eu vejo, né? O Cristo sendo o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo, tira o pecado do mundo, em vermelho solo, que essa é a palavra para Adão, para a tenda, que é a cobertura, a moradia, e uma cobertura de peles de texugo por cima. Você vai fazer as pranchas de madeira de acácia espinheira para a moradia, que vão ficar em pé. Lembrar aqui que acácia e espinheira, na verdade, é uma palavra só, mas eu coloquei dessa forma para deixar explicativo, porque a palavra de fato é uma acácia, mas a origem da palavra acácia no hebraico é espinheira. Então, se eu coloco acácia, nós perdemos essa conexão com a palavra de espinheira. Que, e se eu coloco espinheira, vai parecer que é talvez um arbusto. Então, eu coloquei acácia e espinheira. 10 antebraços vai ser o comprimento da prancha, e um antebraço e meio a largura de cada prancha. Duas mãos para cada prancha, alinhadas cada mulher à irmã dela. Assim você vai fazer para todas as pranchas da moradia. Você vai fazer as pranchas para a moradia. 20 pranchas para o lado da região seca, que é Negev. Isso aqui é o nome de uma das regiões, que em muitos lugares é traduzido como sul, porque da onde eles estão é sul, mas a tradução significa seco, né? Mas tem outras palavras para seco, eu chamei de região seca, na direção da direita. Essa direção da direita, isso aqui sim é ao sul. Então o que que acontece muitas vezes aqui? Eles traduzem isso aqui como sul, e às vezes eles traduzem isso aqui como sul. Só que, aí você tem um problema em versículos como esse, quando aponta para a região seca e o fato de que ela é ao sul. Então, se eles traduzissem com consistência, do ponto de vista das traduções tradicionais, aqui ficaria para o lado sul ao sul. É, é estranho. Vamos até ver como que tá. Ó, aqui, então, para o lado Negueb para o sul, e na outra tá para o lado meridional. Meridional. Hã, vamos ver nas outras duas aqui. É, tem uma que tirou completamente. Tem uma que chamou de meridional, duas que chamam de meridional, e uma que coloca sul e o outro coloca Negueb ao sul. Então aqui cada tradução colocou de uma forma. Mas, literalmente, é a região seca. E é, literalmente, na direção da direita. Só que a direita é o sul, porque a frente fica para o sol. Isso também tem várias aplicações interessantes que eu também não vou entrar aqui agora, vou esperar um momento melhor para falar sobre isso. E você vai fazer 40 bases de prata abaixo das 20 pranchas. Duas bases abaixo de cada prancha, para as duas mãos dela. E duas bases abaixo de cada prancha para as duas mãos dela. Então aqui é uma outra forma de dizer assim e assim, assim e assim. A frase é repetida no texto mesmo, tá?
Eu acho que nas tradicionais, eles juntam as 2 coisas, colocam as 2 para cada, né. Mas como eu gosto de deixar literal, fica assim. E para a segunda lateral da moradia, para o lado escondido, 20 pranchas. Tá, o lado escondido é o lado norte. Nas traduções, olha lá, ó, norte, todas elas vão ter norte aqui. É, todas. Na King James também. E por que que é? Primeiro que é de fato a palavra escondido. E por que que é escondido? Porque aonde o templo está, né, virado para o sol, por eles estarem acima do equador, o lado norte não pega sol, porque o sol passa abaixo. Então é uma parede onde o sol não bate. Então é o lado escondido, que é o lado onde o sol não bate. Então, o lado escondido, quando nós vemos, é referente ao norte. Sempre que aparecer, eu vou colocar e eu vou explicar, porque eu acho algo muito legal. E por que escondido e não norte? Porque é mais importante, porque a palavra escondido, ela tem outros encaixes bíblicos que a palavra norte não necessariamente tem, porque a palavra norte apaga a literalidade do fato de que é algo escondido. Então, por que que eu uso escondido ao invés de norte? Primeiro, porque dá para saber qual lado que é. E segundo, que nós mantemos a literalidade do texto. E também por causa dos encaixes, óbvio. E as 40 bases delas de prata, 2 bases abaixo de cada prancha, e 2 bases abaixo de cada prancha. E para a traseira da moradia, para o mar, você vai fazer 6 pranchas. Agora esse aqui, para o mar, eu acho que nas tradicionais vai estar ocidental, usam o oeste, tá. Então, tem lugares que eles colocam oeste. Aqui é um deles, tá? Eles colocam oeste, mas de fato é a mesma palavra que é usada para mar. Só que tem lugares que essa mesma palavra tá, que não faz sentido eles colocarem oeste. Então eles colocam mar. Então a coisa ela muda. Mas é aquilo que eu falo. Por que que é mais importante colocar mar? Porque o mar tem outras aplicações de símbolo. O fato de que é amargo, de sal, eles estão de costas para o mar, quando tem uma simbologia toda do Egito que se encaixa nisso. Então, eu quis deixar o mar, por quê? Porque é importante. Se o texto quisesse colocar oeste, ele teria colocado de uma outra forma. Mas é a mesma palavra que é usada para mar, então eu coloco mar. Mas o lado do mar é o lado oeste. Quando aparecer, eu vou comentar isso, que é o mar Mediterrâneo, eu acho. Enfim, você vai fazer 6 pranchas. E você vai fazer 2 pranchas para os cantos da moradia na traseira. Elas vão ser geminadas por baixo. Esse geminadas é legal também, porque é a mesma da palavra gêmeos. Só que se eu colar elas vão ser gêmeas por baixo, ia ficar muito estranho. Então, geminadas. Até porque nós temos esse termo usado em casas que fazem hoje. Ah, uma casa geminada, é uma casa colada na outra ali. Então são casas gêmeas, geralmente a gente vê. Eu coloquei geminadas. Mas essa palavra ela é usada como gêmeos. Talvez eu até mude. Bom, elas vão ser geminadas por baixo. E juntas vão ser íntegras na cabeça dela, para uma argola. Assim vai ser para as 2. Elas vão ser para os 2 cantos, e vão ser 8 pranchas, e as bases delas de prata, 16 bases, 2 bases abaixo de cada prancha e 2 bases abaixo de cada prancha. Você vai fazer travessas de madeira de acácia espinheira, 5 para as pranchas de uma lateral da moradia, e 5 travessas para as pranchas da segunda lateral da moradia. E 5 travessas para as pranchas da lateral da moradia para a traseira para o mar. E a travessa do meio, no meio das pranchas, vai atravessar de ponta a ponta. Você vai folhear as pranchas com ouro e vai fazer as argolas delas de ouro, casas para as travessas, e vai folhear as travessas com ouro. Você vai levantar a moradia conforme o juízo dela, que foi mostrado a você na montanha. E agora eu sei que fica uma coisa assim, poxa, por que que o templo tem que ser de ouro? Nós vemos essas coisas como coisas nobres e tudo isso, mas elas têm uma conexão além. Por exemplo,
A palavra cobre. A palavra cobre, que é o metal de cobre e cobra. As 2 palavras elas são semelhantes. No hebraico também. Por quê? Porque a cobra lá, né, ela tem esse nome por conta de que ela tem uma aparência meio de cobre. A forma que a pele dela reflete, é toda uma questão assim. No próprio hebraico é quase a mesma escrita, quase o mesmo pictograma. Então, esses metais, eles têm outras aplicações. Por exemplo, a prata é muito ligada ao sangue do Cristo. E o ouro existe várias existem várias discussões sobre, de fato, o que seria o ouro. E muitas pessoas dizem coisas diferentes, né. Ao meu ver, o ouro ele é simbólico de pureza, tá. Então é como se fosse purificar a coisa toda. Mas isso aí é uma opinião própria minha, tá. Você vai levantar a moradia conforme o juízo dela, que foi mostrado a você na montanha. Agora, essa palavra é aquela mesma palavra de de julgamento, de julgar e executar. Ao meu ver, isso aqui tem uma conexão muito também com a cruz, mas eu falo que isso tem com a cruz, mas isso aqui eu não consigo clarificar por quê. Você vai fazer um rompedor de azul céu e púrpura e verme do vermelho escarlate e linho branco. Tá, esse rompedor é o famoso véu do templo, que o pessoal fala: "Ah, o véu do templo rompeu". Sim, o véu do templo rompeu. Só que a palavra véu, ela é literalmente vem de romper. Então rompeu, o rompedor do templo rompeu. Ele foi feito para romper. Como que nós sabemos isso? Porque a palavra significa rompedor. Então você vai fazer um rompedor de azucel, mas esse é aquele famoso véu, que, quando depois da crucificação lá, o véu rompeu, a palavra véu é rompedor. Ele vai ser feito de trabalho de calculador, com sentinelas. Você vai pôr ele sobre 4 colunas de acácia espinheira, que estão folheadas com ouro. Os ganchos dela de ouro sobre 4 bases de prata. Você vai pôr o rompedor abaixo dos ganchos e vai fazer entrar lá, para o lado de dentro do rompedor, a caixa do testemunho, que é o que eles falam que é a arca da aliança. Em alguns lugares colocam como isso. Essa palavra caixa é usada como arca. Mas de fato é uma caixa. E a escrita, o pictograma demonstra uma caixa. E o rompedor vai fazer separação para vocês. Então o rompedor ele separa, né, entre o puro e o puro dos puros. Lembrando que o Novo Testamento traduz as pessoas que buscam o Salvador como puro. Então, se as pessoas que buscam, quando você está naquele momento de pureza, de oração, se naquele momento você é o puro e você está correto diante dos olhos do Salvador e não dos olhos dos homens, você é o puro. Então, quem seria o puro dos puros? O Salvador, salvação. Tá? Esse é a simbologia, é o puro e o puro dos puros. Né? Você vai pôr a tampa sobre a caixa do testemunho no puro dos puros. E faz sentido, porque o puro dos puros, que é o salvação, ele é o testemunho. O corpo dele é a caixa, o sangue dele é a tampa. Você vai colocar a mesa do lado de fora do rompedor e a luminária no alinhamento da mesa, na lateral da moradia, na direção da direita. E a mesa você vai pôr na lateral escondida, que é, vamos ver, vai estar norte aqui, eu acho. Ah lá, aqui temos uma inconsistência entre duas traduções diferentes. Uma coloca norte, a outra coloca sul. Olha lá, tem duas traduções que colocam como norte e duas que colocam como sul. Mas é a palavra escondida, tá? Na lateral escondida, que é para o norte. Isso acontece bastante, das traduções tradicionais confunde leste, oeste, norte e sul. Não é a primeira, não vai ser a única vez que eu vou apontar que tem essa inconsistência. Então, se você quiser pesquisar isso, né?
Lembra que estamos em Êxodo 26 e esse é o versículo 35. Se você der uma olhada, você vai ver que em outras traduções, aqui, em algumas vai estar norte e em outras vai estar sul, que é o oposto. Você vai fazer uma cortina para a abertura da tenda. Aqui, de fato, é uma cortina, tá? Aquela outra lá era outra questão de cortina. E aqui eles usam cortina para essa palavra também, mas é algo diferente. A função é diferente e a palavra é diferente. Então, usar cortina lá em cima, no começo, e usar cortina aqui embaixo é inconsistente. Então, você vai fazer uma cortina para a abertura da tenda, de azucel e púrpura e verme do vermelho escarlate, e linho branco, trabalho de bordador. Aqui faz sentido ser uma cortina, porque é bordado. Você vai fazer para a cortina 5 colunas de acácia espinheira e vai folhear elas com ouro, os ganchos delas de ouro, e você vai fundir para elas 5 bases de cobre.